Boa noite, meus amados irmãos, com muita alegria no Espírito Santo, o nosso eterno e Salvador e Senhor nosso, das nossas almas, do nosso espírito, do nosso coração, o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o prazer dele, através do Espírito Santo, é nos ensinar e nos dá a capacidade de entendermos, para podermos andar em conformidade em tudo aquilo que Ele nos ensinou, mostrando todas as características do Pai, estabelecendo o seu reino assim, dentro do nosso ser, e trazendo a supremacia e a excelência do seu conhecimento quando nós deixamos dentro do nosso coração brotar, gerar a palavra da verdade, do evangelho da nossa salvação. Tendo nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Está lá em Efésios 1:13. Que o selo da promessa é o Evangelho de Cristo da nossa salvação. Que só assim o Espírito Santo é quem nos ensina e quem nos dá essa capacidade diante do Pai, para podermos caminhar neste mundo onde jaz o maligno, onde está em trevas espirituais e só podem enxergar aqueles que vivem espiritualmente, assim se entregando com toda a diligência, com toda a atenção, com todo o cuidado, com todo o zelo, ao Pai das misericórdias, ao Pai do amor, o nosso Deus, o excelso, supremo, que está no seu trono, nos assistindo no dia a dia, e assim, quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós magoamos, quando nós falamos alguma palavra que entristece as pessoas, o Espírito Santo vem nos convencer de que erramos do que falamos. E assim cada um de nós temos que ter dentro do nosso ser a humildade, a simplicidade de Cristo, de podermos pedir perdão para que o nome de Jesus seja glorificado e a graça do nosso Deus seja edificado dentro das nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, meus amigos que me acompanham nos meios de comunicações, aquilo que Deus me dá através do seu Espírito Santo, eu transmito para você para edificar a sua fé, ou para levantar a sua fé se você já está perdendo ela. E que a cada dia o Espírito Santo ele vai nos ensinando. Ele vai fazendo a cada dia nós enxergarmos o mundo a qual vivemos através da matéria e podemos ter um discernimento espiritual, a qual o reino de Jesus é um reino celestial, é um reino de glória, é um reino espiritual, a qual Ele quer e estabeleceu dentro de cada um que o ama, dentro de cada um que se desprende e deixa as mazelas deste mundo, e deixa as iniquidade deste mundo e venham servir em espírito e em verdade. Então Jesus Cristo instruiu a Paulo, a qual Paulo nos instruiu através da sua palavra. Então ele nos fala assim, em 1 Coríntios capítulo 13, da supremacia da excelência da caridade. Porque a caridade é o vínculo da perfeição. Então a caridade ela vem trazer
toda a aflição de Cristo, mostrando que através da sua aflição, mesmo diante dos homens, dos perseguidores, dos caluniadores, daqueles que se levantaram contra ele, mas dentro do seu ser ainda tinha a caridade. E quando nós temos a caridade dentro do nosso ser, ela lança fora todo o medo. E só assim nós vamos seguir servindo a Jesus Cristo. Então Paulo fala assim, ensinando, instruindo a igreja de Coríntios. A suprema excelência da caridade em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, então vê as instruções de Paulo. Nós podemos ter o dom de profecias, de falar em línguas, de profetizar somente bênçãos da vida dos outros. Mas se nós não tivermos o amor, o verdadeiro amor, a verdadeira caridade, o verdadeiro sentimento de Cristo, para enxergarmos com os olhos espirituais, nada disso vai nos adiantar. Então por isso que nossa fé tem que estar firmado, alicerçado, fundado nos fundamentos de Cristo, do seu ensinamento, daquilo que ele trouxe do Pai. Porque o Pai, ele teve fé, que através do Filho, ele ia nos reconciliar com ele. Reconciliar eu, você, a humanidade, aqueles que não querem mais nada com este mundo. Muitos que já tiveram tristeza, angústia, mágoa, ressentimento, desafetos, decepções com este mundo. Então Deus te chama, como me chamou, e está chamando as pessoas para se reconciliar com Ele, para um dia estarmos na sua glória, na eternidade, o glorificando e sendo mais grato ainda por Ele nos tirar deste mundo, a qual são muitas injustiças que as pessoas fazem uma com as outras. Então, meu querido, Paulo nos fala assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia, 1 Coríntios 13:2, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, que tivesse toda a fé, de maneira que tal, que transportasse os montes, e não tivesse caridade, de nada seria. Então a caridade é algo que Deus sentiu por nossas vidas, pela raça humana. Que outrora andávamos desgarrados como as ovelhas, sem estarmos no aprisco de Cristo, no seu aprisco, na sua palavra, no seu ensinamento, nos seus conceitos, na sua vontade, na sua direção. Então, meu querido, quando Paulo nos fala isso, ou falou para a igreja de Coríntios e transmite para nós hoje no tempo presente, é porque ele passou um processo na vida, como assim cada um de nós passamos, ou cada um de nós passa, por causa da nossa ignorância, da ignorância que está dentro do homem, por não conhecer a Deus, e muitas vezes falam palavras de calúnias, difamações, palavras que muitas vezes destroem as vidas, as almas, que muitas vezes querem ver o mal das pessoas, é porque ainda não tivemos o encontro real com Cristo. Assim Paulo também perseguia. Paulo perseguiu a igreja. Paulo colocou muitos dos irmãos nas prisões.
e blasfemava ainda contra eles, e dava o voto ainda de morte contra eles. E assim são muitas pessoas no tempo de hoje, no tempo presente, que por não conhecer ou não ter o desejo de querer conhecer a Deus, a sua palavra, ainda age ignorantemente, com a sua ignorância. E muitas vezes, através daquilo que falam, daquilo que demonstram, muitas vezes estão falando e se condenando a si só. Porque o Deus que eu prego, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não te condena. Ele veio nos tirar da condenação deste mundo, da condenação de um Deus que domina este século. Então, meu querido, o Deus que eu prego, Ele não te condena, mas a palavra nos fala que pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. Então tudo aquilo que falamos, ou que pensamos e falamos, ou agimos através do engano do nosso coração, da nossa ansiedade, vai nos prejudicar diante dos homens e nos prejudicar diante de Deus para uma vida eterna. Então Paulo, ele é bem categórico, ele é bem franco quando ele fala: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. No seu verso 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna. Então muitas vezes as pessoas que têm suas fortunas, os ricos, os milionários, os trilionários, acham que por simplesmente dar uma esmola, uma ajuda, ou dar um pouco dos seus bens, acha que isso já é de satisfação para a sua vida, ou satisfaz a sua vida diante de Deus. Mas Deus não olha desta forma, porque também diante de Jesus chegou um jovem rico, tinha muitas riquezas, e ele pergunta para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, para herdar o reino dos céus? E Jesus fala que era para ele guardar os mandamentos. E ele falou: isso eu já guardo. Então Jesus Cristo falou: disseste bem, mas vai e distribui tudo que tem aos pobres, dá aos pobres. E a Bíblia fala que aquele jovem se emudeceu, se entristeceu, por ter muitas riquezas. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, aí Jesus fala: como é difícil de um rico entrar no reino dos céus. Ele não fala que é impossível. Ele fala que é difícil, porque muitas pessoas se apegam nas suas riquezas, nos seus bens. E muitas vezes enche o seu ego, que lhe traz uma soberba, a qual ele se apega tanto nas coisas materiais, que esquece de buscar a salvação da sua alma. Então Jesus Cristo falou isso. Paulo também confirma, porque Paulo também ele vinha de uma linhagem de pessoas que tinham seus bens materiais, suas riquezas, e ele tem que largar tudo, considerar tudo como refúgio para ganhar a Cristo e enfim a vida eterna, a salvação da sua alma. Então ele nos fala assim, em 1 Coríntios 13, 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado,
e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. Então, meu querido, a caridade é algo daquilo muito mais do que pensamos e imaginamos. É desprendimento, é desapego. É você deixar tudo aquilo que o velho homem, a velha criatura age dentro do nosso ser e aprendermos a negarmos a nós mesmos e assim ganharmos a Cristo dentro do nosso ser e exercitarmos nossa fé através do conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, para ser queimado, para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Porque a caridade, ela é sofredora. A caridade, ela é benigna. A caridade não é invejosa. Então você veja que tem muitas pessoas que invejam uma a outras. Tem muitas pessoas que olham para as outras e queria ser como ela. E nós temos que ser igual a Jesus, lutando a cada dia, se despindo a cada dia, se destituindo dessa glória do velho homem e buscando uma glória do novo homem que é criado em Deus, segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então não adianta, meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente não aprender que a caridade, ela não é invejosa, porque a inveja, ela traz um desgosto e um pesar pelo bem ou pela felicidade de outra pessoa. A inveja, ela tem um desejo violento de possuir o bem alheio. Então, meu querido, nós não podemos ser invejosos. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo, aprendemos a cada dia a suportarmos uns aos outros, entendermos uns aos outros nas suas próprias fraquezas. Porque forte é só Deus. Mas mesmo Deus sendo forte, Ele se fez homem, Ele se fez carne, Ele se fez simples. Como a palavra fala que Jesus não teve nem por usurpação de ser igual a Deus, mas antes se humilhou-se a si mesmo, em forma de homem. E assim somos nós. Muitas vezes não aguentamos sermos humilhados, redarguidos, exortados, corrigidos, para assim melhorarmos a cada dia. Então, meus irmãos, a palavra de Jesus Cristo é para nos aperfeiçoar, é para nos trazer um equilíbrio dentro do nosso ser, para podermos examinarmos a nós mesmos e a cada dia nos tornarmos dignos da sua salvação, da sua vida eterna. Então, por isso que Paulo fala, porque ele aprendeu toda aquela soberba que ele trazia da lei, todo aquele ego, aquele orgulho, aquela vaidade que ele trazia da lei, que operava nos seus membros. Ele consegue aniquilar tudo aquilo pelo poder que há no nome de Jesus. E ele começa a enxergar que através das suas fraquezas, ele tem que instruir outras pessoas que são fracas a ser fortalecidas na fé de Cristo Jesus.
Então por isso que ele fala no seu verso 4 de 1 Coríntios 3, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade e não se preocupa ou não se ensoberbece, não se importa com a indecência e não busca os seus próprios interesses, e não se irrita e não suspeita mal. Então, meu querido, eu vou estar dando continuidade no próximo vídeo a respeito de tudo que é a caridade, o que é o amor de Cristo para nossas vidas, para que possamos colocar em prática. E assim, nós podemos andar unidos na fé, na comunhão, no amor, na sinceridade, na transparência, na humildade, na simplicidade de Cristo. E que o amor de Deus e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja na sua vida, de toda a família, toda a sua família, de todos os ouvintes, todos os amigos e de todos os irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Espero o próximo vídeo que vou estar continuando aqui.